estamos no nosso encontro semanal de Economia e Feminismos. Hoje vamos conversar, eu preparei uma apresentação sobre a teoria da reprodução social e alguns debates sobre o feminismo marxista. Bom, eu sou Margarita Oliveira, professora da UFRJ, e esse aqui é o canal de Economia e Feminismos. E antes de começar com o vídeo de hoje, eu queria convidar todos vocês para se inscreverem no canal, toquem no sininho para receber as notificações cada vez que subimos um vídeo novo e nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram de Economia e Feminismos. Então, a teoria da reprodução social, como eu já falei algumas vezes, realmente é um pouco a retomada das ideias do feminismo marxista do início do século passado, onde o que tentam fazer é aplicar a teoria marxista à teoria da reprodução. A história do feminismo marxista vai ser uma antessala da teoria da reprodução social. Vamos ter o feminismo socialista e marxista com a Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai, que vão tomar um pouco as ideias do Marx e do Engels sobre o processo de acumulação e vão pensar e, sobretudo, discutir na prática política o que significa a ideia dos cuidados, a ideia da reprodução da vida, etc., fundamentalmente a partir dos debates da Internacional Comunista, os debates dos encontros das mulheres socialistas internacionais e do que aconteceu a partir da Revolução na União Soviética, né? Essas primeiras tentativas durante o leninismo, onde a discussão principal era como o Estado ia se responsabilizar pelos cuidados, pelas tarefas de cuidados, pelas tarefas de reprodução da vida, para tirar essa opressão das mulheres. Esse é um primeiro momento. Depois, nos anos 70, vão aparecer, da uma parte, o feminismo marxista negro, feminismo negro que vai surgir também em contraposição um pouco às ideias, os pensamentos do feminismo da igualdade e do feminismo radical, entendendo que existem muitos tipos e muitas especificidades, muitos tipos de mulheres diferentes, muitas especificidades e opressões, né, com a interseccionalidade. Bom, em particular, ao interno do movimento feminista negro, existe uma vertente marxista. Angela Davis, sempre vamos ver que ela vai se reivindicar como marxista, de fato muito importante, muito interessante, que o último capítulo do livro da Angela Davis sobre mulher, raça e classe, justamente vai trazer como recomendação de luta, como recomendação para acabar ou reduzir a opressão das mulheres, a solução do modelo leninista. Então, como o Estado tem que se responsabilizar pelos cuidados. Da outra parte, também nos anos 70, aparecem as feministas marxistas europeias, que vêm mais de uma tradição trabalhista, como a Silvia Federici. Aí vamos ter umas leituras que, em alguns pontos, vão ver que se encontram com a teoria da reprodução social e, em outros pontos, vão diferir com a teoria da reprodução social, que vamos discutir hoje. E, sobretudo, nos pontos da diferença, vamos ver que tem como resultado acionários políticos distintos. E por fim, né, a teoria da reprodução social, sobre a qual hoje eu vou estar falando um pouco mais, que é a teoria da reprodução social da Liz Vogel, da Titi Bhattacharya, da Cinzia Rhodes, da Nancy Fraser. Nós estávamos discutindo no grupo das quintas-feiras, tínhamos começado a discutir o livro do Feminismo para o 99%, um livro mais político, que, porém, traz um pouco esse debate, ou traz a aplicação política do debate teórico feminista e econômico que a Titi Bhattacharya, a Cinzia Rhodes e a Nancy Fraser fazem sobre a teoria da reprodução social. Aí, então, temos duas obras fundamentais da Silvia Federici, que foram traduzidas ao português recentemente. O livro Caliban e a Bruxa é um livro que já tem vários anos, não é um livro atual, porém de uma atualidade incrível,
No Caliban e a Bruxa, fundamentalmente, a Silva o que vai fazer é analisar o papel da mulher na transição do feudalismo para o capitalismo e como foi se criando e como foi se perfeccionando essa opressão a partir da violência sobre as mulheres, a apropriação dos seus corpos, a apropriação, a criação de figuras identitárias de opressão, a partir, sobretudo, né, do que foi o processo super violento da caça às bruxas, que o Estado, junto com as classes dominantes, a Igreja, aplicaram, primeiro na Europa e depois nas colônias, para adoutrinar as mulheres. Então, um livro super interessante, um livro muito lindo de ler também, e onde vamos ter que aparecem muitas informações a respeito à teoria da reprodução social. Então, eu acho que uma coisa muito interessante que a Silvia faz é trazer anedotas, histórias, descrições dos momentos do processo, essa transição do feudalismo para o capitalismo, então da Idade Média, Alta Idade Média para a Idade Moderna, mas trazer no meio também uma análise teórica sobre o que está acontecendo. E outro livro, um livro mais recente, que foi publicado pela editora Elefante, é O Ponto Zero da Revolução. O Ponto Zero da Revolução vai trazer um compilado de artigos da Silvia desde os anos 70 até os anos 2000. E é bem interessante, está dividido em 3 partes, e o que vamos ter, sobretudo, vai ser a leitura política da teoria da reprodução social dela. Então, eu acho que também é bem interessante para entender. Depois, sobre a teoria da reprodução social, temos o livro da Liz Vogel, nenhum dos dois, eu acho que agora está sendo traduzido o Social Reproduction Theory da Titi, mas nenhum dos dois está ainda em português. O livro da Liz Vogel é do ano 83, mas que foi republicado faz pouco tempo. E recentemente, né, eu acho que é 2017, 2018, aparece esse livro, Teoria da Reprodução Social, onde a Titi Bhattacharya edita, junto com a Liz Vogel, e com a Nancy Fraser, com a Cynthia Rhodes, etc., um livro muito interessante sobre diferentes aspectos da teoria da reprodução. Então, vamos lá. A ideia principal da teoria da reprodução social é que vai estudar as bases materiais das mulheres e da opressão das mulheres no capitalismo. A questão principal vai ser o papel do trabalho doméstico nas relações de troca de mercadorias no sistema capitalista. O que acontece? Se pensarmos, né, no sistema capitalista, em termos marxistas, a coisa principal que o Marx vai notar, e que os marxistas vão notar, vai ser que a base do sistema da acumulação existe a partir da troca de mercadorias, né? Então, temos que o sistema capitalista está baseado na troca de mercadorias, que são produtos que vão ser comprados e vendidos no mercado. Nesse sentido, quando observamos essa situação de troca de mercadorias, o papel do trabalho doméstico desaparece completamente, né? Uno pensaria, por que estamos falando de trabalho doméstico quando falamos de trocar mercadorias? Então, justamente o que a teoria da reprodução social vai fazer é tentar entender como entra esse trabalho doméstico ao interno da determinação dessa mercadoria, da transação dessa mercadoria, desse valor que a mercadoria encerra, do valor de uso, do valor de troca e do trabalho, né? Porque para a teoria marxista, para a teoria da reprodução social, sobretudo, existe uma relação dialética entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Então, eu quero começar por aí, entender um pouquinho alguns conceitos marxistas da teoria do valor, para entender por que depois a teoria da reprodução social, onde vai se incluir a teoria da reprodução social. Para a teoria marxista do valor, vamos ter que todos os produtos que são produzidos socialmente, que são produzidos para o mercado, então todas as mercadorias, têm valor. Todos os produtos do trabalho humano têm um valor de uso. O que significa o valor de uso? Acho que bastante pessoas sabem. O valor de uso é fundamentalmente
a utilidade que esse produto tem. As coisas têm um valor de uso porque são desejáveis por alguém, porque são de utilidade para alguém. Por isso são criadas, porque alguém vai querer tê-la, usá-la. Então, todo produto ou trabalho humano é valor de uso. Porém, para a teoria marxista, vão ter valor as mercadorias que vão no mercado. Então, vão ter valor produtivo as mercadorias que são produzidas socialmente, então, que são produzidas na esfera pública por trabalhadores e que vão no mercado realizar o seu valor, a partir do valor de troca. O valor de troca seria como preço, não é exatamente o preço, mas para a gente pode servir essa analogia. Seria como preço. O valor de troca é quanto quero eu para trocar essa mercadoria por outra. Enquanto o valor para Marx, a verdadeira fonte do valor, vai ser o tempo de trabalho necessário para reproduzir essa mercadoria. Ou seja, quanto uma garrafa de água vale tantas horas de trabalho necessárias para reproduzir essa garrafa de água. Temos que as mercadorias que vão no mercado vão ter um valor de uso, porque se não tiverem valor de uso, ninguém vai querer comprá-las. Vão ter um valor que vai depender do tempo de trabalho necessário para reproduzi-la, então, de quantas horas preciso para voltar a fazer esse produto. E um valor de troca, que vai ser a realização desse valor no mercado, ou seja, o preço dessa mercadoria. Aqui eu quero me focar exclusivamente no conceito da força de trabalho, o valor da força de trabalho, que é a parte que nos interessa para chegar à teoria da reprodução. Então, temos primeiro que o valor de toda a mercadoria, então, vai depender do tempo de trabalho socialmente necessário para reproduzi-la. Se para produzir uma garrafa de água eu preciso de 10 horas, obviamente tem uma questão aí. Não é trabalho concreto, ou seja, não é o trabalho que a pessoa faz explicitamente, porque aí, se eu sou mais retardada, demorada para fazer e tal, demoro mais horas, não é que o meu produto vai ser mais caro. Então, é uma ideia e um conceito teórico do tempo de trabalho humano, abstrato, socialmente necessário para a reprodução. Então, é uma ideia de quantas horas, em promédio, média, demoraria para produzir, por exemplo, uma cadeira. Esse vai ser o valor da cadeira. Mas concordamos que o valor para a teoria marxista vai depender do tempo de trabalho humano abstrato socialmente necessário para reproduzir essa mercadoria, para reproduzir esse bem, esse produto. Agora, no modo de produção capitalista, a força de trabalho é uma mercadoria a mais. No capitalismo, nessa aparente ganho de liberdade dos trabalhadores, respeito à servidão e à escravidão, na verdade o que passa a acontecer é que a força de trabalho passa a ser uma mercadoria, que passa a ser comprada e vendida no mercado, que é o mercado de trabalho, que é vendida o que é alugada, na verdade, pelo capitalista, que vai ser o detentor dos meios de produção, e vai alugar essa força de trabalho em troca um salário para o trabalhador. Aqui, esse desenho que eu coloquei é porque, na verdade, assim, a força de trabalho não é simplesmente o esforço da pessoa no momento que está realizando o trabalho. Não, porque o valor da força de trabalho seria, assim como o valor de qualquer outra mercadoria, o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução, mas nesse caso para a reprodução da mesma força de trabalho. No caso das mercadorias, o valor e o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução dessa mercadoria. No caso da mercadoria, valor, força de trabalho, o valor é o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução. Agora, quando falamos de reprodução da vida, vamos ter que não é simplesmente da vida do trabalhador nesse momento. Não. O trabalhador, no processo de trabalho, gasta energia, esforço físico, etc. Né? O trabalhador tem que
depois da jornada de trabalho, voltar para casa e decidir ao dia seguinte acordar e voltar a oferecer a sua força de trabalho. Porém, não é unicamente o trabalhador, porque o trabalhador, para chegar à instância, ou a força de trabalho, para chegar a uma instância, é uma força de trabalho útil, produtiva, etc., tem que passar por diferentes etapas, desde o nascimento até a morte. Então, a força de trabalho, que é um conceito abstrato, é uma força de trabalho que vai representar, e uma reprodução da força de trabalho que vai representar todas as fases, que vai incluir todas essas fases da vida, desde a alimentação, a criação, a educação, a vida, a moradia, o carro. Então, todos os bens materiais que garantem a reprodução da vida desde o nascimento até a morte. A reprodução da força do trabalho desde o nascimento até a morte. Então, para o Marx, a força, o valor da força de trabalho é, então, o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução que vai incluir todos esses momentos. Essa reprodução da força de trabalho, obviamente, vai depender das condições materiais necessárias para garantir a subsistência do trabalhador. O que significa isso? Significa que cada momento histórico, cada momento de desenvolvimento das forças produtivas, cada momento de luta, diferente de luta de classes, cada momento diferente do avanço da tecnologia, vai requerer que a reprodução da vida precisa de diferentes coisas. Então, não é a mesma coisa um trabalhador no Brasil que um trabalhador na Alemanha. Então, fundamentalmente, para entender que o tempo de trabalho é socialmente necessário para a reprodução da vida, não é simplesmente a subsistência alimentar do trabalhador, né? Tem a ver com o estadio da luta de classes, com os direitos trabalhistas, os direitos de vida que esse trabalhador conquistou com anos e anos. Vai ter a ver com o custo da reprodução, o que vai incluir essa reprodução. Essa reprodução vai incluir outros trabalhadores, essa reprodução vai incluir mais produtos, menos produtos. Bem, isso vai estar mediado pelas condições de reprodução que são específicas de cada momento histórico. Nesse sentido, então, vamos ter que o valor da força de trabalho vai ter como realização, vai ser realizado no mercado através do salário. Então, o valor de troca dessa força de trabalho é o salário é o preço do aluguel, então, dessa força de trabalho, é pago ao trabalhador por trabalhar durante uma jornada de trabalho. Então, esse é o valor de troca, que vai depender das condições históricas, socioeconômicas, tecnológicas e da luta de classes, como falei antes. O salário representa, então, o custo de reprodução da força de trabalho. Porém, temos duas coisas aqui. Ainda dentro da teoria marxista, uma coisa importante para entender é que o valor da força de trabalho, que vai ser representado no valor de troca como salário, é diferente do valor que essa força de trabalho vai criar. O que acontece? O trabalhador trabalha durante toda uma jornada inteira. Vamos supor 8 horas de trabalho. Uma parte dessa jornada ele vai dedicar para reproduzir a própria força de trabalho, para produzir esse salário. Né? Porque não tem nada a ver o custo da reprodução da própria força de trabalho com o custo de reprodução da mercadoria que eu estou produzindo. Numa jornada de trabalho, eu posso produzir X quantidade de cadeiras, porém, eu não preciso de todo esse valor para reproduzir a minha força de trabalho. Você entende? É um pouco difícil se vocês não estão muito dentro da teoria marxista e dos conceitos econômicos. Mas a ideia, fundamentalmente, seria: o trabalhador trabalha
uma jornada de trabalho o dia inteiro, produzindo valores, porém, ele vai receber como remuneração da sua força de trabalho um valor que não tem por que ser igual ao valor que ele produz. E o que acontece? Ao entrar no sistema capitalista, onde temos uma classe que é detentora dos meios de produção, uma classe dominante, ou a classe que vai ser aquela que aluga força de trabalho, essa classe social vai se apropriar desse trabalho considerado trabalho excedente. Então, durante uma jornada de trabalho, o trabalhador vai destinar uma parte do dia, umas horas, para criar o seu sustento, para produzir mercadorias que vão ser trocadas no mercado por dinheiro, e com esse dinheiro o capitalista vai pagar o sustento ao trabalhador. Esse vai ser o trabalho necessário. E o resto da jornada de trabalho, que ele destina a produzir mercadorias que são vendidas também no mercado, vai ser apropriado pelo capitalista, vai ser o lucro, vai representar o lucro do capitalista. Esse trabalho excedente, esse trabalho a mais que o trabalhador produz, é a famosa mais-valia. O que acontece? Se estivermos num modo de produção diferente, né, uma economia de pura troca, o trabalhador trabalharia, produziria e trocaria tudo isso por outro produto e se apropriaria do 100% desse produto. No capitalismo, a partir dessa aparente ideia de igualdade, etc., na essência, na verdade, o que vamos ter vai ser uma relação de exploração, onde o capitalista vai contratar a força de trabalho, vai pagar essa força de trabalho sobre a base do seu custo de reprodução e vai se apropriar de todo o trabalho excedente. Essa mais-valia, então, esse valor da mais-valia pode aumentar. Na medida que o capitalista conseguir reduzir, por exemplo, o salário, o seu lucro aumenta. A parte do trabalho que vai ser apropriada, da jornada de trabalho que vai ser apropriada, vai ser maior. Então, a luta do capitalista permanentemente é ou para aumentar a produtividade do trabalhador, então conseguir que o trabalhador produza mais quantidades, mais valores no tempo de trabalho, ou reduzir o salário. Né? Na essência, temos outras formas, mas, na essência, vamos considerar essas duas. E aí, então, aparece a teoria da reprodução. Né? O salário, falamos, é o tempo de trabalho necessário para a reprodução da vida. E na teoria marxista, esse salário pareceria que está justamente representado por bens materiais, por mercadorias, por consumo de mercadorias. O que eu preciso para garantir a vida é preciso comer, preciso tomar remédios, preciso ter um vestido, ter roupa, preciso ir na escola, ter um carro, ter uma casa. Né? São todas mercadorias, todos bens materiais. Então, pareceria para a teoria marxista que a reprodução é justamente mediada por mercadorias. Porém, nós sabemos que para garantir a sobrevivência do trabalhador e da sua família, existe um trabalho que não aparece, que não está aparecendo aí. Um trabalho que é oculto, que fica escondido. Um trabalho que não é pago. Mas que é o trabalho responsável por essa reprodução da vida. Porque alimento não vem cocido, porque para ir na escola você precisa de um preparo, de um acompanhamento, porque alguém tem que limpar, tem que cozinhar, tem que fazer com que todos esses bens materiais tenham uma aplicação. Então, para o processo de acumulação capitalista, para a realização desse capital, para a criação desse excedente, desse lucro, a reprodução da vida é fundamental. E aí aparece a teoria da reprodução. Na teoria da reprodução, a Alice Vogue vai marcar três coisas, né? Dentro da força de trabalho, a força de trabalho é reproduzida, e isso eu falei antes, em três processos interconectados. Da uma parte, vão ser as atividades que regeneram a classe trabalhadora fora do processo de produção, que a permitem regressar a ele, então, a comida, a cama para dormir, mas uma casa que esteja arrumada, os cuidados, as questões psíquicas, né? Isso é uma coisa muito interessante que vai aparecer no livro da Silvia,
o ponto terceiro da revolução, que justamente essa ideia que a mulher não é simplesmente aquela que arruma casa, aquela que cuida dos filhos, aquela que vai gerar os novos filhos, mas é também aquela que dá o suporte emocional para o homem, que dá o suporte até sexual e afetivo para o homem. Então, vamos ter um aspecto que é a regeneração dessa classe trabalhadora e os cuidados para a reprodução da vida dessa classe trabalhadora. Porém, também temos que está representado por atividades que mantêm e regeneram os não trabalhadores. Então, esse processo longo que eu falei, desde o nascimento até a morte, esses trabalhadores, essa força de trabalho potencial, passada e futura, também tem que ser cuidada. Então, vamos ter que a reprodução social não é exclusivamente a manutenção desse trabalhador, nem é a comida desse trabalhador que ao dia seguinte tem que voltar para a fábrica, senão que é também a comida, a manutenção e os cuidados, etc., das crianças, da família, também dos idosos, que são aqueles que já saíram do mercado de trabalho. E o terceiro ponto é a reprodução de novos trabalhadores, né? Esse fluxo contínuo de criação de trabalhadores, a força de trabalho é isso também, né? Na essência, na realização, a força de trabalho é a criação de novos trabalhadores, tanto para o mercado de trabalho como para o exército da reserva. E isso vai ser especificamente a partir da gestão, né, do parto. Vai aparecer aí, então, a especificidade da mulher ou das pessoas com capacidade gestante como sendo as únicas capazes de reproduzir a vida. O resto dos aspectos da reprodução social podem ser mecanizados. Por enquanto, a reprodução da vida e o parto não. Então, as mulheres são as responsáveis da reprodução biológica desses novos trabalhadores. O processo de realização e ampliação do capital, então, precisa da reprodução da vida dos trabalhadores. Nesse sentido, a mercadoria, que tem um valor, que tem uma realização desse valor, que tem uma geração de salários e lucros, para ser realizada, precisa da existência dessa reprodução da vida dos trabalhadores. Aí aparece essa primeira pergunta, essa primeira conexão que marcamos no início. Essa reprodução é apropriada, então, e controlada pelo capitalismo e pelo Estado, sendo o órgão garante do sistema capitalista. A criação, então, essa ideia da família nuclear heteronormada, onde a mulher cumpre com o seu lugar e seu mandato social. Então, estamos falando da típica família heteronormada, branca, classe média, etc. É a alavanca do modo de produção capitalista. Por quê? Fundamentalmente porque se você não tem as mulheres dedicadas ao trabalho reprodutivo de forma gratuita, sem nenhum tipo de reconhecimento monetário, o que aconteceria é que o lucro teria que diminuir, né? Fundamentalmente, por quê? Porque para a reprodução da vida teríamos um custo a mais, que é justamente esse trabalho que as mulheres fazem, que maioritariamente as mulheres fazem. Para Silvia Federici, isso é possível a partir de um processo de profunda violência, né? Tirar a mulher do seu lugar histórico de luta, de apropriação, de trabalho, para colocar ela nesse lugar da reprodução, que não é reconhecido, nesse lugar do lar, nessa conceição sobre o corpo, sobre a apropriação do corpo, isso só pode ser feito através de um profundo processo de violência, que vai ser justamente a caça às bruxas. E a teoria da reprodução, a teoria patriarcal, então, vai ser claramente anterior ao capitalismo, né? Faz muito tempo que existe patriarcado, porém, durante o capitalismo vai se potenciar. Durante o capitalismo, o sistema patriarcal vai ser fundamental para criar o papel do gênero e para criar os mandatos sociais que vão ser fundamentais para o doutrinamento e a alienação da classe trabalhadora, tanto o trabalho produtivo quanto o trabalho reprodutivo. As mulheres vamos ter um mandato de cuidadoras,
e muito mais, né? Não é simplesmente de cuidadoras, senão de cuidadoras, o mandato da maternidade, o mandato da submissão. As mulheres temos que ser recatadas, temos que ser frágeis, né? Toda essa criação identitária da mulher vai ser funcional à necessidade de reprodução capitalista. Vis-à-vis uma masculinidade que também vai ser criada pelo sistema. O papel do homem, o homem forte, o homem que não tem sentimentos, o homem que é essencialmente uma máquina de produção. Então, no capitalismo, os homens viram máquinas de produção e as mulheres viram máquinas de reprodução. Mas o capitalismo também precisa de um sistema que seja racializado, estratificado, generificado e sexualizado. Porque no processo de mercantilização também da reprodução social, dessa reprodução social que historicamente foi invisibilizada e menosprezada, quando essa vem a ser mercantilizada, então, quando passa à esfera da produção, o reconhecimento social e econômico desse trabalho também é menosprezado. E aí temos os trabalhos que essencialmente são realizados por mulheres. O trabalho das tarefas domésticas, os trabalhos de cuidados, os trabalhos de educação, de saúde, os trabalhos que estão associados com a alimentação. Então, desde atendentes de supermercado até cozinheiras, são todos trabalhos que são essencialmente pior pagos, né? A média salarial desses trabalhos é mais baixa da média de outros setores. São trabalhos que muitas vezes são realizados por mulheres negras, por mulheres indígenas, por mulheres pobres, migrantes, periféricas, trans. Então, os trabalhos pior considerados da sociedade, pior pagos, com maior nível de informalidade, são os trabalhos realizados por mulheres. São os trabalhos associados historicamente com a reprodução da vida. Nesse sentido, o capitalismo que precisa, a partir dessa racialização, do racismo, a partir dessa segmentação social, a partir dos conceitos da misoginia, do machismo, da desqualificação da mulher, da hipersexualização da mulher, o capitalismo coloca as mulheres nesse lugar de maior alienação e exploração. Então, quando a mulher sai da esfera da reprodução, que não é reconhecida, é realizada de maneira gratuita, etc., e passa à esfera da produção, maioritariamente vai se inserir nesses trabalhos que são menos reconhecidos e pior pagos. Por isso o capitalismo potencia essa, esse, esse racismo, esse machismo, essa sexualização.